Em 2000 anos a igreja nunca perdeu um fiel, a igreja perdeu infiéis. A perda, a evasão de pessoas da igreja pode ter como causa boa a linguagem dura. Não se tergiversa a doutrina, não se barganha com o mundo, não se trai o evangelho, não se deturpa o evangelho, não se acoberta o evangelho, não se enfraquece o evangelho. É aquela linguagem, pronto. Se eu pregasse um evangelho diferente, ainda que eu fosse um anjo, eu seria anátema. Então a igreja deve se voltar sempre para Cristo e deve compreender que ela é portadora de uma mensagem que não é dela. E uma mensagem dura, sempre atual. Céus e terra passarão, minha palavra não passará. A doutrina há de ser guardada com toda firmeza, com toda seriedade, com toda castidade, com toda decência. É um patrimônio que não é nosso, não nos pertence, é o depósito da fé, é a riqueza intangível, intocável, que nós temos que tutelar a todo custo. Os vícios. Mas hoje até a igreja, a nossa igreja, está tão fraca, precisando da verdade, da doutrina, nossa igreja. Os sacerdotes, padres e bispos, nós estamos precisando falar mais das coisas de Deus. A CNBB está precisando falar mais de Jesus, despreocupar um pouco dessa questão de tanta ecologia, de tanta coisa, de tantas coisas sociais, e o povo morrendo no pecado. Não se fala mais de Deus, não se fala mais da salvação, não se fala mais da conversão. Gente, o mundo não é a nossa casa permanente. Aqui é um tempo que nós vamos passar nisso, com responsabilidade. A juventude já não pensa mais na morte, não pensa mais o que é que acontece com a alma depois da morte. Escutem, nós não pertencemos a este mundo. E só há uma resposta. A resposta é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Buda, não é Avatar, não é Maomé, não é nada dessas coisas de outras religiões, de controle da mente, de yoga, dessas coisas todas. Não é essa a resposta para o coração da pessoa humana. A resposta ao coração da pessoa humana é Jesus. Só o Cristo. Só Ele é a verdade. Não há outra verdade fora de Cristo. E nós precisamos ser humildes. Humilhar o nosso coração. Acabar com essas vaidades bobas que nós temos no coração. Orgulho, pertinácia, soberba, essas misérias. Nós precisamos tirar do nosso coração. Que isso é do pecado. Nós nascemos com essas inclinações. Mas o ser humano só pode apegar-se a uma coisa, a Deus. Você não pode apegar a sua mulher, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus bens, nada disso. Nada dessas coisas devem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ninguém deve ocupar o lugar de Deus. Se você não arriscar a sua vida por Deus e pela salvação do povo de Deus, não se preocupe. Deus salvará o seu povo apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. Deus salvará o povo, apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora, sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado ao inferno com Satanás e com seus anjos.